Eu queria ler com você um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 17, verso 57, que diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra nos garante a vitória. Obrigado porque a Tua Palavra nos garante a vitória por meio de Jesus Cristo. E que nesses tempos difíceis a gente possa experimentar desta vitória. Que nesses tempos difíceis possamos andar firmes com o Senhor. Que Tu venha falar conosco, ministrar os nossos corações, nos ensinar a viver uma vida de vitória, nos ensinar a sermos mais do que vencedores. Pedimos isso, faça isso, fale conosco pelo Teu Espírito. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que Deus nos dá a vitória por meio de Cristo. Na compreensão do apóstolo Paulo, na compreensão da palavra de Deus, não é concebível um cristão que viva em derrota. A Bíblia não concebe um cristão vivendo em derrota, um cristão que pode ser derrotado. A Bíblia, ela concebe um cristão que, apesar dos problemas, das lutas, das dificuldades que podem passar e que nós passamos e que estamos passando, mas a Bíblia concebe o servo de Deus, o cristão, como alguém vitorioso, como alguém vencedor. E é isto que, a partir desse texto, que nós queremos compartilhar. E queremos compartilhar sobre somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 14 diz o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus que em Cristo, nós não podemos esquecer isso, em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós podemos andar em vitória. Deus sempre nos conduz em triunfo. É isso que o apóstolo Paulo fala, é isso que ele diz. Mas quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, que ele em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele vai contar dos problemas, das dificuldades, das lutas que ele teve de naufrágios, de noite sem dormir, de prisões, de cadeias, de torturas, de chibatadas, uma série de problemas, uma série de dificuldades. Mas esse Paulo diz que, apesar de tudo isso, ele diz que em Cristo Deus nos conduz em triunfo, apesar dos problemas. O que o apóstolo Paulo quer dizer que o cristão, ele é sempre um vencedor. O que o apóstolo Paulo quer dizer que o cristão sempre anda em triunfo. Por isso ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O apóstolo Paulo diz: nós somos mais do que vencedores. E ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o amor de Deus em Cristo Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus que nos faz sermos vencedores. O apóstolo Paulo diz então que nada, ele fala que nem morte, nem angústia, nem tristeza, nem dor, nem altura, nem profundidade, nenhuma força demoníaca, nenhum tipo de poder espiritual ou nenhum tipo de poder terreno, nada pode nos derrotar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos colocar para baixo. Nada pode nos obrigar a viver em derrota, porque nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores em qualquer situação. A questão é, nós somos mais do que vencedores, mas somos mais do que vencedores sobre o quê? Sobre o que nós temos vitória? Sobre o que nós alcançamos vitórias? E a Bíblia vai trazer algumas situações, algumas coisas nas quais nós somos vitoriosos. Primeira coisa que a Bíblia vai trazer é que nós somos mais do que vitoriosos, somos mais do que vencedores sobre o mundo. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5 diz: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus vence o mundo, vence seus desejos, suas paixões, suas atrações pecaminosas. Quem é nascido de Deus vence o mundo, e só vence o mundo somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só consegue vencer esse mundo, essas coisas que nos apertam, que nos oprimem no mundo, aqueles que têm uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, que conhecem Jesus como Senhor e Salvador. A vitória sobre o mundo acontece por causa da nossa fé em Deus. Por isso João vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Por isso ele vai dizer: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé viva, poderosa em Deus, nos faz andar em triunfo no meio de todos os problemas, de todas as circunstâncias, de todos os problemas, de toda a opressão que essa sociedade lança sobre nós. A nossa fé em Cristo Jesus nos faz vencer, nos faz andar em vitória, nos faz andar em triunfo. Em segundo lugar, nós somos mais do que vencedores sobre o pecado. Romanos capítulo 6, os versos 12 a 14 e o verso 22 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O verso 22 vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que nós fomos libertos do poder do pecado com a morte e ressurreição de Jesus. O poder do pecado, o pecado que nos obrigava a fazer coisas erradas, que nos obrigava a nos manter afastados de Deus, que nos obrigava a prostituir, a fazer uma série de coisas erradas. Esse poder do pecado foi quebrado com a morte e ressurreição de Jesus. Consequentemente, o apóstolo Paulo diz que o pecado, ele não tem domínio sobre nós, ele não manda mais em nós. Consequentemente, nós não somos mais escravos do pecado. Hoje,
nós podemos ter vitória contra o pecado. Hoje eu posso dizer, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou me prostituir, eu não vou fazer isso errado, eu não vou fazer porque eu tenho a vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O pecado não me obriga mais a fazer o que Ele quer. O apóstolo Paulo diz então que nós não servimos mais ao pecado, servimos a Deus. Antigamente nós oferecíamos nossos membros, oferecíamos nossa vida para servir ao pecado. Agora nós oferecemos a nossa vida, os nossos membros, para servir a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Fomos libertos, fomos salvos. O poder do pecado foi quebrado sobre nossas vidas. Terceira coisa que a Bíblia vai nos ensinar é que somos mais do que vencedores sobre a carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 21 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo diz que nós fomos libertos desse poder, dessa nossa natureza terrena, que nos empurra para praticar o mal, para praticar todo esse tipo de coisas ruins, de pecados, de nojeiras. Apóstolo Paulo disse, nós andamos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne, porque se nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nos convertemos, se a nossa vida foi mudada, se somos novas criaturas, tudo isso não tem mais razão de ser na nossa vida. Ira, discórdia, ciúme, dissensões, facções, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes e tantas outras coisas que fazíamos, que éramos dominados, obrigados a fazer por causa da nossa natureza terrena, foi quebrada pelo poder da morte e ressurreição de Jesus. Apóstolo Paulo, que nós somos mais do que vencedores, temos vitória sobre a natureza terrena, sobre a natureza carnal, temos vitória contra tudo isso, somos livres em Cristo Jesus. Quarto lugar, a Bíblia nos ensina que somos mais do que vencedores sobre o diabo. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 11 diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apóstolo João diz que eles venceram, que nós vencemos o diabo com a morte de Jesus na cruz do Calvário, vencemos o diabo com a ressurreição de Jesus. Jesus, ele tem a chave do inferno e da morte, e ele expôs à vergonha os principados e potestades, os subjugou, os destruiu, quebrou o poder dele sobre nossas vidas. Apóstolo João diz, e o texto diz que eles venceram,
Eles venceram em primeiro lugar por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória, a vitória deles, a nossa vitória é por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas guerras, o que nos traz a vitória é o sangue do Cordeiro, é a cobertura do sangue do Cordeiro sobre nós, do sangue derramado na cruz do Calvário. Mas o texto vai dizer também que eles venceram por causa da palavra do testemunho. Nossa vitória vem quando não temos medo de confessar, de testemunhar nossa fé em Cristo Jesus, em qualquer situação. Mesmo diante da morte, mesmo diante dos problemas, eles confessaram que confiavam, que acreditavam, que criam em Cristo Jesus, que a fé, que a vida estava em Jesus. E por causa do testemunho que deram, por causa do sangue derramado, por causa do testemunho que deram, eles venceram o diabo. Terceiro lugar, diz que eles venceram porque não tiveram medo de morrer por causa da sua fé em Cristo. Eles venceram porque eles não amaram a sua própria vida por causa de Cristo, assim como Daniel e seus amigos e tantos outros venceram, porque reafirmaram a sua fé, mesmo com o perigo da própria vida, mesmo com o perigo de perder a vida. Eles confiaram em Jesus, eles testemunharam de Jesus, eles não negaram a fé, eles continuaram firmes, testemunhando que eram servos de Deus Altíssimo e que serviam a Deus e que nada os faria negar a fé em Cristo Jesus. Policarpo foi levado à fogueira com 86 anos. E falaram para ele: você está velho, nega a sua fé. E Policarpo disse: há 86 anos eu sirvo meu mestre e Senhor, e ele nunca me fez mal, por que eu negaria agora? E Policarpo disse para os seus algozes: acenda a fogueira. Nós vencemos o diabo, vencemos por causa do sangue do Cordeiro, vencemos por causa do testemunho, vencemos quando nós não negamos a nossa fé em Cristo Jesus. Porque somos mais do que vencedores. E a Bíblia vai dizer alguma razão do porquê somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores porque somos filhos de Deus. Somos mais do que vencedores porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Somos mais do que vencedores porque fomos comprados com o sangue precioso do Senhor Jesus. Somos mais do que vencedores porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos mais do que vencedores porque fomos feitos reis e sacerdotes de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. É inconcebível o cristão viver em derrota. Derrota não é coisa de cristão. O cristão, o servo do Deus vivo, só é derrotado quando não anda em santidade diante de Deus, quando não anda em integridade diante de Deus, quando não anda em uma comunhão profunda, viva, pessoal com Deus, quando ele não vive essa experiência de comunhão, de integridade, de santidade com Deus, aí ele é derrotado. Quando ele não busca o Senhor com sinceridade de coração, através da leitura da palavra, do estudo da palavra, da oração, quando ele não se dedica a uma vida frutífera diante de Deus, aí ele é derrotado. As circunstâncias da vida o derrota, os problemas da vida o derrota, o coronavírus o derrota, porque ele fica com medo, apavorado, angustiado. Derrota não é coisa de cristão. Meu querido, minha querida, você pode estar levando uma vida de derrota, mas Deus não fez você para ser um derrotado. Deus fez você para você ser um vencedor. Este não é o propósito de Deus para a sua vida. Esse não é o propósito de Deus para aqueles que o servem.
Você pode ser um vencedor. Por isso o apóstolo Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo e por meio de Jesus, você pode levar uma vida de vitória. Você pode ser um vencedor. Querido e querida, no meio de tantas lutas, neste momento tão difícil da vida, neste momento que estamos vivendo individualmente, como família, como nação, como igreja, vivendo tempos tão difíceis, tão terríveis, que quer roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, nos colocar para baixo, gerar medo, angústia, desespero, histeria. Nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Nós temos certeza que podemos vencer tudo, todas as batalhas, todas as guerras, todas as lutas em Cristo Jesus. Não precisamos ficar apavorados, não precisamos ficar com medo. Temos a vitória em Cristo Jesus. Nele somos mais do que vencedores. Nele nós temos a vitória. Se você não é um vencedor, se você está vivendo de derrota em derrota, você precisa experimentar o poder de Jesus na sua vida. Você precisa experimentar esse Cristo que nos faz andar de vitória em vitória, que nos faz ser mais do que vencedores. A pergunta é: você quer ser um vencedor? Você quer receber a vitória de Cristo em sua vida? Você quer andar em triunfo? Hoje pode ser o dia, hoje pode ser a hora, agora pode ser o momento de você mudar a sua vida, de sair de ser um derrotado e passar um vencedor. Se você verdadeiramente se agarrar em Cristo, se aproximar de Cristo, se chegar a Cristo, Ele vai fazer de você um vencedor. Curva a sua cabeça onde que você está. E eu queria te desafiar para você orar e falar: Deus, eu quero ser um vencedor. Eu quero experimentar essa verdade da palavra na minha vida. Ser um vencedor não é não ter problemas, não é não ter dificuldades, não é não ter lutas. Ser o vencedor é passar por tudo isso sem cair, de cabeça erguida, com Cristo, como Paulo, como os apóstolos passaram. Ore ao Senhor. Pai, nos faça um vencedor. Estamos vivendo um tempo de confusão, de informações contra informações, de pânico, de desespero. Mas em Cristo nós temos a vitória. E a vitória que temos em Cristo gera paz no nosso coração. Não gera em nós pânico, temor, desespero. A vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário se tornou realidade quando Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu e por sua morte e ressurreição nos transformou em vencedores. Que a gente possa viver esta vida de vitória, que possamos verdadeiramente sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que Ele possa nos conduzir em triunfo no meio de toda essa tribulação, de toda esta angústia, que possamos passar como vencedores, como servos do Deus vivo. Visita a cada vida que nos assiste, a cada família, gere paz e pelo Teu Espírito coloca no coração a certeza da vitória que temos em Cristo Jesus. É o que pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém.